Em 1895, não existia telefone, CD, nem DVD, nem TV, nem computador, internet, nem sonho. Com esse cenário na cabeça, dá para entender a reação de algumas pessoas quando assistiam a primeira sessão de cinema. Se nem na fotografia era comum naquela época, era realmente fora do comum a imagem de trem em movimento, bem na sua frente, vindo para cima de você. Pois é, muitos pularam da cadeira com medo de serem atropelados. A primeira sessão, publicada, foi promovida em 28 de dezembro de 1895, pelos irmãos Louis e Auguste Lumière. A plateia ficou de queixo caído quando eles mostravam seu incrível invento, o cinematógrafo. Como em um passe de mágica, cavalos, carros, pessoas e até o famoso trem aterrorizante movia-se na tela. Aposto que vocês nem imaginavam como essa jogada funcionava. O aparelho funcionava assim: tirava fotografias em série de pessoas, bichos, coisas em movimento, mais do que 12 vezes por segundo, ou seja, mais rápido que o nosso olho pode ver. Depois as fotos eram projetadas numa tela em grande velocidade. Era assim que as imagens ganhavam movimento. Na verdade, a velocidade de projeção não era tão grande assim. Afinal das contas, o cinematógrafo era movido a manivela, pela mão do projetista. O homem que foi à Lua em 1902, o sábio Barbempholis, e alguns amigos entraram em um cilindro gigante. A nave queria transportá-los em uma expedição científica. Um canhão os atirou ao espaço. Por um descuido, atingiram o olho direito da Lua, que fez uma careta. Mas passearam por ali. Havia seres com cabeça de camarão, cogumelos que cresciam muito rápido. Depois de algumas aventuras, viram que a Lua não era um bom lugar para morar e voltar na Terra. Isso aconteceu apenas no cinema. Era um filme dos franceses Georges Méliès, Viagem à Lua. Antes de conhecer o cinematógrafo do irmão Lumière, ele era mágico. O novo invento despertou em Méliès grandes ideias. Usar os filmes para contar histórias, fazer mágicas e piadas. Um verdadeiro pai dos efeitos especiais. Méliès foi o primeiro a inventar o truque na tela do cinema. Foi também um dos primeiros cineastas de ficção, especialmente filmes fantásticos, onde o impossível acontece. Os filmes dos irmãos Lumière mostravam cenas do cotidiano. As produções eram rudimentares, em geral documentários curtos sobre um assunto específico, cerca de 2 minutos de projeção, filmados ao ar livre. A saída dos operários das usinas Lumière, a chegada do trem pela estação, o almoço do bebê, o mar são alguns dos filmes apresentados. Reais ou inventados, os fatos transformados em imagem na tela fascinaram para sempre a imaginação dos homens. No início, o cinema era visto simplesmente como uma forma de arte. No século XIX, se tornou a maior indústria de comunicação de massa. A indústria do cinema revolucionou o mundo e os conceitos de arte. Pode-se dizer que o cinema foi também um precursor da globalização, pois através do cinema, culturas diferentes foram conhecidas e reconhecidas, pois o cinema venceu barreiras e fronteiras, encantando e levando pessoas a conhecerem mais sobre outros povos e outras organizações sociais. Os primeiros momentos da evolução do cinema foram conhecidos como período mudo, entre os pesquisadores desse campo. Como os sons não podiam vir em auxílio do público, a compreensão dos filmes era realizada através da inserção de legendas, com o objetivo de tornar os acontecimentos mais claros para os que assistiam à película. Ao longo de 30 anos, o que se conhecia por cinema se resumiu a esta modalidade, que já transmitia à plateia a magia que seria sua marca nos séculos posteriores, mesmo sem o apoio sonoro. Por essa vocês não esperavam, hein? Eu sabia que os filmes no início não tinham som. Já tinha sido muito difícil inventar um jeito de tirar fotografias em série das pessoas e coisas em movimento, e depois projetá-las. De 1895 até 1927, ninguém falava na tela. Por isso, quando havia fala de um ator, a imagem desaparecia. Que chato. Por isso muitos donos de cinema contratavam músicos para acompanhar o filme. E eles trocavam piano ou flauta. Por exemplo, Pixinguinha, grande músico brasileiro do começo do século XX, trabalhou muito assim. Em sessões maiores, até a orquestra faziam a trilha sonora ao vivo. Nos filmes de ação, no tempo do cinema mudo, as músicas tinham que acompanhar o ritmo e tocar bem rapidinho. A carência de tecnologia não impedia que os locais de exibição das películas, em teatros, óperas ou feiras, as cenas cinematográficas fossem acompanhadas por compassos tocados ao piano. Essas músicas variavam conforme o espaço no qual os filmes eram transmitidos, pois a escolha sonora dependia do ponto de vista do pianista sobre a obra exibida. Quais foram os primeiros filmes estreados do cinema mudo? O Grande Roubo do Trem, que tem início em 1903, foi o primeiro filme de faroeste. Logo depois, surge o primeiro tipo cômico, destacado por Charlie Chaplin.
E no Brasil, quando surgiu o cinema mudo? A primeira exibição de cinema mudo no Brasil aconteceu em julho de 1896, no Rio de Janeiro. Os primeiros filmes brasileiros foram rodados entre 1897 e 1898. O dia 19 de julho é considerado o Dia do Cinema Brasileiro. Até essa época, a Itália e a França tinham o cinema mais popular e poderoso do mundo, mas com a Primeira Guerra Mundial, a indústria europeia do cinema foi arrasada. Os Estados Unidos começaram a se destacar no mundo do cinema, fazendo e importando filmes diversos. Alguns produtores independentes emigraram de Nova York para um pequeno povoado chamado Hollywoodland. Lá encontraram condições ideais para rodar, dias ensolarados quase todo ano, diferentes paisagens que puderam servir como locações e quase todas as etnias, como negro, branco, latino, indiano, índio, oriental, etc. E um banquete de coadjuvantes. Assim nasceu a chamada Meca do cinema, e Hollywood se transformou no mais importante centro da indústria cinematográfica do planeta. O cinema mudo foi um grande avanço da criatividade para os cineastas. Um dos que mais destacou, a partir de 1920, foi Charlie Chaplin, que foi o mais famoso ator dos primeiros momentos do cinema hollywoodiano, e posteriormente um notável diretor. Chaplin foi uma das personalidades mais criativas da era do cinema mudo. Ele atuou, dirigiu, escreveu, produziu e eventualmente financiou seus próprios filmes. Um dos fatores decisivos que contribuiu para o desenvolvimento do cinema com a indústria foi a alteração da reação do público em relação aos atores, a ponto de querer saber mais sobre suas vidas pessoais. Os responsáveis pelos estudos potenciaram a situação, dando nome aos atores e criando por vezes personagens reais para alimentar a vontade do público. Nasce assim a estrela do cinema, que Hollywood conseguiu potenciar como ninguém. Assim como os filmes, a propaganda também foi bem influenciada tanto pelo cinema mudo quanto pela arte cinematográfica. Algumas propagandas são feitas apenas de trilha sonora, fazendo com que a música lembre o produto. Para as crianças, os produtores sempre faziam música animada para que as crianças conseguiam decorar e cantar o tempo todo com o nome do produto. Essas e outras são várias estratégias de venda que os produtores conseguem apenas com a trilha sonora. Sem ela, fica mais difícil guardar o nome do produto, ou tentar fazer com que o produto fique bem conhecido no mercado. O final da década de 20 viria a ser marcada por um dos mais importantes acontecimentos da história do cinema, a exibição do primeiro filme sonoro. Estranho pensar que quando o som foi implantado nos filmes em 1927 com o clássico O Cantor de Jazz, dividiu opiniões por todos os bastidores do mundo do cinema. O que parecia um retrocesso na linguagem, já se pensava que ele poderia tirar a poética da construção da imagem. Hoje se tornou indispensável em uma boa produção. Cineastas importantes demoraram a se render ao novo recurso. Charles Chaplin, por exemplo, demorou anos para fazer seu personagem falar. Somente em 1936, em tempos modernos, Chaplin deu o tom de sua voz, e mesmo assim cantando. Quando abriu a boca para falar de verdade, em 1940, com o grande ditador, fez um emocionante discurso e provou que ele próprio estava errado ao negar a evolução. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed.